Este ano a rede vai participar pela primeira vez da disputa pelo governo de Minas. O partido lançou o sociólogo e ex-secretário de Educação do Estado, João Batista dos Mares Guia. Ele entra na disputa eleitoral após 20 anos afastado da política. E João Batista dos Mares Guia é o nosso convidado de hoje. Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer. João Batista, será a primeira vez que a rede vai disputar, como eu disse, o governo. Qual que é a proposta que o senhor vai trazer? A rede é nova na política, mas o senhor não, já milita na política há muitas décadas, esteve afastado de cargos públicos, mas tem uma longa experiência. A experiência anterior foi. O que o senhor vai trazer? O que o senhor vai representar? Eu fui líder estudantil universitário, participei de toda a luta contra a ditadura militar, inclusive coordenei a campanha das diretas já em Minas Gerais, fui deputado estadual, tenho muito orgulho do meu mandato. Depois, por 10 anos, eu fui secretário municipal de educação, secretário de Estado de Educação, e há 20 anos trabalho como consultor em educação, dentro e fora do país. Por que eu aceitei o convite que a rede me fez para ser candidato a governador? Meu país e meu estado, nós estamos começando a sair da mais grave crise de recessão econômica pela qual o país jamais passou. Lula entregou a Dilma o país com 5 milhões de desempregados, Dilma entregou a Temer com 13 milhões. Lula entregou a Dilma o país com uma dívida pública federal de aproximadamente 47% do produto interno bruto, Dilma entregou a Temer com quase 75%. Entregou uma inflação já com quase 11%. A renda média do trabalhador diminuindo e revertendo o processo de inclusão social do período anterior, dentre outros indicadores negativos. Em Minas Gerais, nós vivemos a tempestade perfeita. Nós estamos praticamente na situação idêntica à do Rio de Janeiro. No último governo tucano de Antônio Anastasia, que inegavelmente é um homem sério, entretanto, a gestão financeira, orçamentária e econômica do Estado foi inepta. A crise fiscal, isto é, gastar muito mais do que o Estado pode e gastar muito mais com folha do que a lei de responsabilidade fiscal permite, fez com que nós tenhamos chegado ao final do governo de Antônio Anastasia com comprometimento das receitas correntes líquidas, com folhas, sem contar o custeio, de mais de 85% do total das receitas, o que é, obviamente, uma crise muito grave e muito profunda. Pimentel assume, acusa Anastasia de ter legado a ele um déficit público de 6,7 bilhões, mas Pimentel se esquece de dizer o outro lado da crise, que ele foi ministro de Dilma, e Dilma legou ao país e ao próprio Pimentel, no momento em que ele assume o governo de Minas, 2015, a mais grave recessão do país. Então, somada a crise fiscal dos tucanos em Minas Gerais, com a crise nacional de recessão produzida pelo governo do PT com Dilma, nós temos aí o início da tempestade perfeita. E completa-se a tempestade com o próprio governo Pimentel, que é um governo que não fez teto de gastos, não fez ajuste fiscal, ampliou secretarias, não fez contenção salarial para limitar os reajustes no nível da inflação. Pelo contrário, ele ampliou o gasto público de maneira despropositada, descomedida e irresponsável do ponto de vista fiscal. Estima-se que ao final do governo Pimentel nós tenhamos um déficit público não de 6,7 bilhões como ele herdou, mas provavelmente 3 vezes maior. Neste momento, ele se apropria de modo indébito de recurso municipal. Só na área da saúde, o governo estadual se apropriou e deve aos municípios quase 4 bilhões de reais. Isso é que eu chamo de a tempestade perfeita. Eu, como cidadão, que tive oportunidades na vida de estudo, de aplicação, de exercer função governativa, aprendi a liderar liderando e sei liderar, estou preparado, não me satisfaz ficar como um crítico. Eu vejo o país sendo passado a limpo pela Lava Jato. O senhor acha que, então, será capaz de reverter essa situação que o Estado está? Exato. Nós sabemos que, além do déficit, seja ele por uma administração inepta, seja por não ter corrigido, como o senhor está apontando, os problemas que ocorreram, nós sabemos que o Estado tem um problema original, que é um problema econômico e não financeiro, que aparece na baixa arrecadação hoje, porque o Estado é dependente de commodities. Então, a questão da gestão do Estado não é a única, a gente sabe que não é a única solução para o Estado. Se entra governo, sai governo, ninguém enfrenta
a origem da arrecadação, o que é que pode gerar uma arrecadação melhor. O que o senhor pretende fazer nesse sentido? Se fosse um problema de gestão... tem uma proposta concreta concretamente para fazer o Estado gerar mais riqueza de concretamente, eleito governador, antes de tomar posse, eu peço aos demais colegas governadores uma reunião em Ouro Preto, pelo simbolismo, os novos inconfidentes, com o presidente ou a presidente eleita, fazer um pacto nacional em torno da reforma tributária e um pacto nacional para abrirmos o debate em torno de uma reforma da Previdência que não penalize os trabalhadores, mas que elimine os privilégios no país. Sem essas duas reformas em simultaneidade, não há como se fazer o ajuste fiscal nos estados. Agora, a parte própria do governador. No primeiro dia tomando posse, eu vou cortar 25% dos cargos em comissão, e os demais serão... Mas isso é gestão. Mas é enfrentar a crise econômica. Sim. A crise fiscal e a crise econômica. Chego lá. Os outros 75% eu vou profissionalizar com meritocracia para os funcionários de carreira que tenham maior qualificação para ocupar esses cargos. Eu vou eliminar 5 secretarias de Estado. Isso deve dar uma economia da ordem de aproximadamente 300 a 350 milhões ao ano. Os assuntos são importantes. Vão ser transportados para outras secretarias mais robustas, como uma adjunta ou como uma superintendência. Mas vai ter uma economia. Eu vou fazer uma auditoria completa da folha, inclusive das diárias de viagens. Uma auditoria das licitações e das compras. Por ordem na casa, organizar o Estado fazendo a chamada gestão, não como choque. Que na democracia você não resolve reforma do Estado com choque. Você resolve com liderança, visão estratégica, visão incremental e parcerias com a sociedade, os prefeitos, os empresários, a sociedade e o próprio mundo parlamentar nacionalmente. Mudar a cultura política, mudar as instituições. No plano econômico, aí vem. Com Aécio, que foi um governador do ponto de vista fiscal eficiente, coisa que a Anastasia não foi, nós perdemos a segunda Fiat. Com Aécio e com Anastasia e com Pimentel, Minas perde por todos os lados na guerra fiscal. Nós perdemos no grão para Goiás, que a alíquota de lá é muito menor do que a nossa. Perdemos no café para o Espírito Santo, que a alíquota de lá é muito menor do que a nossa. Perdemos com a elevação despropositada das alíquotas em geral em Minas Gerais e a anarquia tributária, o que desincentiva o investidor que opta por outros estados e mesmo quem já investiu em Minas opta por sair de Minas Gerais, devido a essa pulsão fiscalista de cobrar e cobrar e cobrar, sem levar em conta que o caminho seria outro. Como é que eu quero governar para resolver a questão econômica? Eu vou reorganizar Minas em 18 territórios. Nesses territórios nós teremos um conselho cidadão presidido pelo próprio governador. De 3 em 3 meses, como eu fazia na educação, eu vou a cada território reunir com todos os prefeitos daquela região, os presidentes da Câmara, as lideranças empresariais e toda a imprensa. Tratar de um assunto de manhã e um à tarde, o dia inteiro em reunião. Discussão, problema, processo, solução, metas e pactuação em torno daquelas metas. 3 meses depois o governador volta, fica de manhã até o final da tarde, com os prefeitos, com os empresários e assim por diante. Vamos ver as vocações econômicas de cada região, que eu estou percorrendo Minas, estou indo a pequeno município, médio município, grande município, estou dialogando com empresários, com universidades, com a sociedade civil para entender a dinâmica econômica de cada região. E muita coisa pode ser feita a partir do apoio à agricultura familiar no interior, ao médio produtor rural, ao grande produtor rural, aos comerciantes. Está todo mundo indignado porque não vê esperança na medida em que não há, por assim dizer, segurança jurídica. Não há ação governativa com visão estratégica para fomentar o crescimento econômico. Não há muito menos visão estratégica para o desenvolvimento sustentável. Então nós queremos pactuar retomada do crescimento econômico, vir com o desenvolvimento sustentável que depende das reformas estruturadoras em plano nacional e no plano estadual em simultaneidade, o ajuste fiscal, convocando os empresários, formando as parcerias para o desenvolvimento e chamando as cadeias produtivas, a cadeia produtiva dos grãos do agronegócio. Como é que nós podemos, ao longo de 4 anos, a cada semestre, gradualmente baixar a alíquota de ICMS, enquanto vocês aumentam a produção, aumentam o investimento, modernizam a tecnologia e aumentam a massa recolhida sem clandestinidade e sem migrar o nosso produto para Goiás? Eu vou fazer isso em toda Minas Gerais. Por que eu quero a reforma tributária? Minas é o estado que mais perde com a guerra fiscal. Se vier o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, nós vamos unificar impostos.
Num primeiro momento, algum estado ganha muito, o outro perde muito, você cria uma compensação tarifária durante 10 anos, a transição, depois ajusta, acaba a guerra fiscal, poderemos no país trabalhar com alíquotas padronizadas. Agora, João Batista, te ouvindo falar, a gente acredita que isso pode ser uma estratégia maravilhosa. Tomara que seja uma estratégia que dê sorte para Minas Gerais. Mas, por outro lado, a gente sabe que uma campanha política, ela não se faz com um candidato e um partido. As alianças são necessárias. Como é que a rede está pensando isso? E até que ponto uma aliança, para se formar uma aliança, um projeto pode ser comprometido? Que essa é que, invariavelmente, a gente, muitas vezes, digamos assim, a gente vê isso acontecendo. Projetos são comprometidos por conta de alianças para atender interesses e tal. Então, eu quero saber como que a rede pensa isso e como que vai fechar esse projeto. Como é que é? Vai impor aos seus aliados o projeto que tem? Porque o senhor está apontando ideias muito pré-definidas. A aliança não tem imposição. Nós teremos um programa que está sendo construído como um construtivismo político em 3 etapas que nós chamamos Eixos 18. 18 municípios maiores do estado, cada um com um tema. Vamos chamar para seminários, estudos, bancos de dados, primeiro diagnóstico, primeiras ideias, primeiras propostas. Para o Estado, regionalizamos. Até o final de junho, nosso programa de governo estará concluído com base em amplo debate. Aliás, o primeiro começa agora, no próximo sábado, em Uberlândia. É o primeiro eixo dos 18. Em Uberlândia, exatamente a questão de desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental. Como é que esse casamento é perfeitamente viável. Não vamos impor nada, vamos disseminar um programa de governo. Programa de governo, você tem como cláusula pétrea. Ele é inegociável, mas ele pode ser amplificado pela incorporação das ideias dos parceiros que, eventualmente, com os quais venhamos a compor uma aliança política. Não existem. Nesse momento, não, porque nesse momento é o da afirmação dos partidos, é o da afirmação das candidaturas. E é muito bom para a democracia que os partidos e os candidatos se apresentem ideias, programas de governo, que haja muito debate entre os candidatos. Inclusive, se cada debate pudesse se concentrar em 2 ou 3 temas, para nós aprofundarmos economia, crise fiscal, segurança pública, educação. Depois um outro sobre saúde, agronegócio, agricultura familiar e assim por diante. Então nós vamos aprofundar o debate, digamos, que a minha candidatura chegue ao segundo turno. Chegando ao segundo turno, se houver alguma outra candidatura com a qual nós tenhamos alguma semelhança, estejamos no mesmo campo programático e político-ideológico, o nosso é o de centro-esquerda. É uma esquerda moderada que defende a economia de mercado, defende, portanto, o capitalismo, mas um capitalismo de mercado com competição, com investimento, inovação, com legalidade, pagando os impostos, elevando a renda média do trabalhador e promovendo com os recursos gerados pela riqueza e os impostos o estado do bem-estar social. Nós defendemos um reformismo forte para diminuir desigualdade e enfrentar pobreza e uma revolução na educação básica, sem a qual não há esperança para a juventude. Ora, um candidato e um partido que tiverem ideias mais ou menos próximas dessas, se nós chegarmos ao segundo turno, é perfeitamente razoável que façamos com ele uma composição programática e depois governativa. Com então haverá uma preocupação com a linha ideológica desses seus aliados. Sim, senão nós caímos na geleia geral, que é o pântano geral, que é o centrão. Qual é o problema de algumas candidaturas que estão se insinuando ou se apresentando em Minas Gerais? Aliás, a própria candidatura do Palácio da Liberdade em aliança com o MDB. Você não consegue identificar ali nenhum campo ideológico. Pelo contrário, é uma balbúrdia, é uma confusão monumental, agora, é uma torre de Babel. E há um outro campo que está se formando em torno do PSDB, que está muito assemelhado ao centrão de Brasília. É um centrão, por assim dizer, pré-ideológico, que não tem fisionomia, não tem identidade, não tem programa, e reúne as velhas oligarquias da política mineira. Digamos que eles tenham viabilidade eleitoral para entrar no segundo turno. Nós vamos disputar uma vaga para entrar no segundo turno. O segundo turno é outra eleição. Eu já sei, convicto, o que o povo mineiro não quer. Ele não quer mais do mesmo. Ele não quer corrupção, ele não quer clientelismo, ele não quer politicagem, ele não quer os partidos tradicionais que aí estão, não quer as velhas lideranças políticas. Ele quer verdade, ele quer eficiência, ele quer o fim da corrupção, ele quer educação de qualidade, saúde justa para todo mundo, segurança pública e economia crescendo com emprego e renda. Então o senhor acha que vai conseguir atingir
aquele público que está, digamos, descontente, mais que descontente, descrente da classe política? O senhor acha que vai conseguir tocar? Aí vem a outra história. O que o povo quer? Ele ainda não tem claro porque ele não confia. Eu quero fazer com o povo mineiro, a sociedade mineira, a arca da confiança. Por isso que eu estou indo a pequeno município, médio município, grande município. Comecei agora o ciclo... Mas o que o senhor está dizendo para eles? O que o senhor acha que toca nessa questão da descrença? Eu ouço muito as pessoas, ouço. Eu sou recebido pelo prefeito, com vice, com secretariado, vários vereadores, presidente de cooperativa. Esse modelo em todo o sul de Minas eu estou fazendo dessa maneira, eu vou estender agora a Zona da Mata. Temos uma reunião de 2 horas, eu ouço, procuro me informar previamente dos problemas locais, desde coisas da seguinte ordem. Em Minas Gerais, já tem no sul de Minas e na Zona da Mata uma reforma agrária espontânea que foi feita ao longo de décadas e de décadas e de décadas. São pequenas propriedades rurais em região montanhosa. Essas pessoas produzem ou mandioca para o polvilho, ou produzem milho, ou produzem arroz, ou produzem café, ou produzem banana, ou uma combinação disso, ou produzem leite para produzir, por sua vez, derivados do leite, laticínios. Não tem acesso a crédito, o Pronaf do Banco do Brasil burocratiza. Se o empreendedor, como eu conversei com um agora, que queria um crédito de R$100 mil em Conceição dos Ouros, foi essa conversa, queria R$100 mil de crédito para comprar matrizes geneticamente modificadas, vacas leiteiras que dão 60, 70, 80 litros por dia e plantar melhor as lavouras dele. Tantas foram as exigências e ele teria condição de cumpri-las que ele não obteve o empréstimo. Então um BDMG, que pode ter uma carteira mais graúda, mas tem que ter uma carteira para o micronegócio, para o pequeno negócio, para o médio negócio, tem que se interiorizar, internalizar. Esse é o segredo, o governo chegar a esses territórios de interação com os empresários e os prefeitos, ouvir a sociedade, entender os problemas, saber como apoiar o pequeno produtor rural. Tem que fazer a fiscalização ambiental e a fiscalização sanitária. Mas não é razoável chegar num pequeno município, como aconteceu em Venceslau Braz, vai se fiscalizar a produção de queijo, tem uma tulha de 2,5 metros, tecnicamente tem que ser de 3,5 metros, você multa e fecha alguma coisa que é feita há 40 anos e a renda da família vai embora. Agora, João Batista, para se chegar, tanto como candidato como governador, se chegar em Minas Gerais não é fácil, o Estado é grande. Não. O seu partido é um partido em formação. Até que ponto a rede tem condição de levar um primeiro turno eficiente para se pensar em chegar ao segundo turno com uma estrutura pequena e com pouco dinheiro, porque a gente sabe que nós não temos mais, não existe mais o financiamento privado. Isso, ainda e bem. O financiamento eleitoral do fundo eleitoral, nós não temos, ele em relação ao dos grandes partidos é muito pequeno, né? A divisão é pequena para os pequenos partidos. Então, quais são as estratégias? Eu vou te falar quais são. Como lidar com esse nível de dificuldade? A primeira estratégia, eu tenho que me fazer conhecido como candidato a governador. Eu sou conhecido como educador, mas preciso me fazer conhecido como candidato a governador. Se eu conseguir coincidir o conhecimento que eu tenho como educador com o conhecimento como candidato a governador, é o melhor dos mundos. Eu tenho sido convidado por toda Minas Gerais para dar conferências a professores em redes municipais, cursos de 3 horas de duração, como darei na semana que vem em Patos de Minas, para toda a rede municipal, não como candidato, como educador. Mas as pessoas sabem que eu sou candidato, mas eu falo como educador. Então essa é a primeira estratégia, a área da educação. Eu fui secretário de Estado de Educação em Minas. No período em que eu governei a educação, Minas obteve o primeiro lugar nacional. Fui eu que fiz o PROCAP, Programa de Capacitação de Professores, que todo mundo elogia, o PROCAD, Programa de Capacitação de Diretores, e eu universalizei o ensino médio em Minas Gerais, me antecipando em quase 10 anos ao que o Brasil muito mais tarde faria. Há um reconhecimento disso. A segunda estratégia que eu estou descobrindo na campanha, o poder não apenas das redes sociais, que eu diria que alcançariam 30% da população, mas o poder da rádio no interior. Eu acesso todas as rádios, dou entrevistas de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, participo de debates com jornalistas. A imprensa é absolutamente generosa e igualitária, não discrimina absolutamente ninguém. Vocês, nessa campanha eleitoral, têm um papel absolutamente fundamental de democratização republicana das oportunidades para candidatos e partidos que não têm estrutura.
Ainda bem, é uma bem-aventurança a imprensa livre, que cometa excesso eventual, mas nenhuma censura, imprensa completamente livre. É a segunda estratégia. A terceira, nós temos uma coisa que ninguém tem. As nossas bases municipais são leais, apaixonadas, têm a rede no coração. Quando se encantam com a rede, com a candidatura, com a campanha, se envolvem de graça, não temos custo. Nós temos lugar onde ficar, temos gente para nos transportar. Eu chego de carro a um lugar, se eu tenho que ir a algum outro, eu tenho quem possa levar. Eu tenho um carro com motorista, é o único luxo, entre aspas, que eu tenho nessa campanha. Nada mais do que isso. Não tem do que reclamar. Então tem o apoio dos companheiros em cada município. E em quarto lugar, nós encontramos um modo certo de fazer a campanha, que é com a sociedade. O que eu procuro? Essa semana que passou, fui visitar o reitor e os pró-reitores e a alta direção da Universidade Federal de Itajubá. Fizemos lá uma ótima conversa. Dali eu fui dar uma conferência para os lojistas, no Clube dos Diretores Lojistas, durante um almoço. Visito o bispo, visito a Câmara Municipal, visito sindicatos, encontro com um grupo de jovens, dou entrevista à imprensa e à noite faço uma conferência para um grupo plural, diversificado, de pessoas entre vereadores, líderes rurais, líderes urbanos, dirigentes sindicais e empresários, como aconteceu no Hotel Coroados. Eu estou viajando hoje à noite para Montes Claros. Amanhã cedo eu tenho um encontro com todos os empresários de Montes Claros, do CDL, da Associação Comercial e Industrial e do Sindicato Rural, provavelmente na sede do CDL. Estou conversando também com os empresários. Em breve começam os convites para debater com estudantes em colégios e em universidades, ou eventualmente debates com os outros candidatos. Eu quero o debate com os outros candidatos. Estou vendo que o senhor está muito entusiasmado. Muito, apaixonado por essa campanha. Depois de 20 anos fora de uma militância política, de um trabalho sem dinheiro, político, sem mas também não tenho o que reclamar. Fora do serviço público. Fora do serviço público. O senhor está voltando, 20 anos depois. O senhor participou da criação do PT, foi deputado estadual, foi secretário de educação no governo Eduardo Azeredo, que é um governo tucano. Foi também secretário municipal de Contagem. E o senhor se confessa no espectro político-ideológico de centro-esquerda. O senhor se sente à vontade nessa posição de centro-esquerda, fazendo essa trajetória que fez? E por que, pessoalmente, só para a gente encerrar, voltar 20 anos depois? Né? Bom, eu me sinto bem porque quando ajudei a fundar o PT, saí do PT em 1985. É uma coisa muito triste, porque o PT, entre as paixões que prometia, que era o republicanismo, a democracia estendida e a ética na política, eu observei que não cumpria o fundamento da ética na política. Veio o meu desencanto, eu saí do PT em 1985, há 33 anos. Mas a minha posição no PT era social-democrata. Eu defendia no PT que tinha muitas correntes socialistas, a economia de mercado, o capitalismo com democracia, republicanismo, um reformismo forte, o estado do bem-estar social, o fim da pobreza e a melhoria da renda dos trabalhadores brasileiros. É o que eu sempre defendi. Isso é uma posição de centro-esquerda, não é uma posição radical, não é uma posição anti-economia de mercado. É o que eu defendo. Hoje no Brasil nós temos vários partidos que de maneira mais ou menos coerente se situariam nesse campo que é muito dividido. Estas eleições podem resultar numa grande oportunidade nacional de uma aproximação sucessiva para um construtivismo político da unidade do campo de centro-esquerda. Por que o senhor acredita nisso? Acredito porque tem rede, tem o PV, Partido Verde, tem o PDT e tem o Partido Socialista Brasileiro. Além do mais, não se sabe o que vai acontecer. O senhor exclui o PT dessa possibilidade? Além do mais, não se sabe, porque o PT não é partido de centro-esquerda. O PT precisa ter uma identidade teórica, programática, ideológica e política. Ele participa, nesse momento, de uma zona sombria de indefinições, de indecisões. As grandes dificuldades que ele vive. Certamente, ou o PT faz uma reorientação de centro-esquerda, o que eu não acredito, ou então nós teremos grupos provenientes do PT que seriam muito bem-vindos, que não se pode confundir o que algumas pessoas no PT cometeram de tão grave com o silêncio obsequioso das elites intelectuais do partido e das elites parlamentares do partido, que agora é fácil sacrificar o Lula. E os que ficaram em silêncio quando houve o mensalão e acharam que não era o problema e até achavam que era uma corrupção do bem, por assim dizer. Então pode ser que venha pessoas do PT. Por fim, por que eu sou candidato? Por quê? Porque senão não dá tempo. Eu sou candidato porque a Lava Jato está passando o país a limpo, tem que chegar às outras lideranças
como Aécio Neves, como José Serra, como Renan Calheiros, como Michel Temer, que também têm que ser punidos, e que o Supremo Tribunal Federal tem a mesma agilidade que a primeira e a segunda instância da Justiça Federal tiveram para conduzir o processo do ex-presidente. O Supremo Tribunal Federal não tem esse perfil, ele é um tribunal constitucional. Isso é uma anomalia jurídica, mas que eles têm que dar uma resposta à cidadania. Se condenaram Lula, e por que não o Aécio, por que não o Renan Calheiros, por que não o Romero Jucá, por que os outros corruptos? Isso tem que ser imediatamente. Então a Lava Jato faz o papel dela. O povo vai fazer o papel dele lavando a política com o lava-voto. Eu pretendo, humildemente, ajudar nesse processo fazendo uma espécie de operação lava-casta, acabar com os privilégios do Poder Judiciário, acabar com os privilégios dos poderes de Estado, trazer o republicanismo, mais democracia, o reformismo forte em Minas Gerais, retomar o crescimento econômico. Eu sei que nos 2 primeiros anos nós teremos suor e lágrimas, porque eu não sou demagogo e eu não minto. Suor e lágrimas, vai ser muito difícil, mas nós vamos pagar em dia, nós vamos pagar ao professor o piso nacional de salário, nós vamos introduzir um plano de carreira na medida em que a economia cresça, o desenvolvimento se estabeleça, que a reforma fiscal seja concluída e nós cumpramos a lei de responsabilidade fiscal. Eu pretendo fazer isso e tenho coragem para fazer isso e estou preparado para governar Minas Gerais. João Batista, muitíssimo obrigado por vir ao Mundo Político. Muito obrigado, é um prazer. Eu conversei com João Batista dos Marisguí, ele é pré-candidato da Rede ao governo de Minas, ele que já foi secretário de Estado da Educação e participou da criação do PT. Hoje está na Rede, voltando à política depois de 20 anos. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.